passo a apresentar a oradora, doutora Ana Albuquerque. Peço desculpa se me esquecer de algum... Se houver aqui alguma gafe, mas pronto. Docente da Escola Secundária do Sátão, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas da Universidade de Coimbra, mestre em Estudos Portugueses pela Universidade de Aveiro, curso de especialização em Inspeção da Educação pela Universidade Católica de Viseu, doutorando em Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade Católica do Porto, com a tese A Intervenção dos Pais no Governo da Escola Pública. Mãe há 23 anos, professora há 28 e aluna desde os 6 anos. Eu dou a palavra à doutora Ana. Muito obrigada. Em primeiro lugar, bom dia a todos. E queria começar por dizer-vos que estou muito contente por estar aqui por vários motivos. Primeiro, porque estou entre pais e eu também sou mãe. Aliás, é um dos elementos que eu quero destacar do meu currículo, o facto de ser mãe há quase 23 anos. Depois, o facto de estar numa escola onde eu estudei também. E nesta escola, o meu filho, por uma questão de opção de disciplinas, este ano também estar a frequentá-la. Portanto, há aqui várias razões. Além do mais, porque também estou entre amigos e entre colegas, entre pessoas que eu conheço, umas porque são pais, outras porque são professores, outras porque são amigos, pronto. Mas no fundo, acho que todos os que aqui estamos somos pais. Por último, e não é por acaso que deixo para o último, tenho cá um aluno. Ele já não se lembrava de mim, que está na Mariana Seixas, mas que foi meu aluno de português na Escola Secundária de Sátão, Frei Rosa Viterbo, onde ainda hoje leciono. Pronto, em primeiro lugar, o que eu queria dizer-vos é que o meu título é um bocadinho provocador. Aliás, a minha comunicação é essencialmente provocadora. Não venho trazer-vos novidades, venho falar-vos um pouco da minha experiência como mãe, como professora e como aluna também. Nós somos todos alunos, estamos todos os dias a aprender. Queria agradecer, já me estava a esquecer, com isto das informalidades, agradecer realmente à FRAP Viseu este convite e acho que as associações de pais têm um papel fundamental e que devem investir, porque não há escolas sem filhos e não há filhos sem pais. Portanto, acho que é bom que as federações das associações de pais promovam estes encontros de maneira a que as pessoas em proximidade possam partilhar as suas preocupações, os seus conhecimentos, as suas experiências, porque só assim é que é possível continuar, e eu também tenho uma perspectiva de esperança, continuar a investir na educação dos nossos filhos. E como vocês sabem, e Paulo Freire dizia, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Portanto, não são precisos só os pais nem os professores, somos todos, o pessoal não docente, a autarquia, toda a comunidade. Portanto, para educar uma criança não podemos só responsabilizar as famílias nem a escola. Somos todos responsáveis por cada ser humano, porque são eles que realmente vão depois continuar esta caminhada que nós já iniciamos. Pronto, o que é que eu quero falar-vos? Em primeiro lugar, queria dizer-vos que, como é que eu vou organizar, digamos assim, esta minha intervenção. Em primeiro lugar, mostrar-vos quais são os tópicos que eu vou abordar. Desta maneira, vocês ficarão a saber quando é que eu estou já para me calar. Portanto, torna-se mais simples. Portanto, procurarei, primeiro, fazer o enquadramento da promoção da intervenção parental nos novos modos de regulação de poder e da autonomia. Tenho ali um ponto de interrogação da escola pública. Falarei um pouco das políticas de envolvimento dos pais na direção das escolas, porque, como viram, o meu estudo está canalizado para essa questão. O que é que os pais estão a fazer nas escolas, nomeadamente na orientação, no governo das escolas. Falar-vos muito brevemente de alguns pilares, aliás, só é possível estar a falar aqui hoje convosco, dado que estes pilares aconteceram, de alguns pilares da inscrição normativa dos pais, da participação dos pais na vida das escolas, a Constituição da República Portuguesa. Portanto, só depois de 25 de Abril é possível fazermos estes encontros e falarmos de efetiva participação numa sociedade democrática. Para isso, tentarei, de forma muito breve, delimitar em que termos é que vou usar o termo participação, porque o termo participação, como vocês sabem, é um termo simpático, mas ao mesmo tempo ambíguo. O que é que se pretende quando nós dizemos que queremos que os pais participem na escola?
o que é que efetivamente se pretende? Ou o que é que se pretende numa sociedade democrática que os cidadãos façam quando se diz somos livres de participar? O que é que isso significa? Portanto, questionarmos um pouco o que é que será a participação que nós devemos dar, ou que nós devemos querer, e é que nos dão. Portanto, de alguma forma problematizar o conceito. Para depois vos falar de algumas tipologias de intervenção parental. Há estudos que tentam catalogar apenas por questões de simplificação, portanto, tentam dizer que há tipos de pais. Claro que isto é apenas por questões de ordem metodológica, de ordem para tentar mostrar o que é que há de comum num conjunto de pais, porque não há tipos de pais. Portanto, nós somos todos pais diferentes. Pronto, e vamos ver quais são as tipologias estudadas e o que é que há de comum entre diversos grupos de pais. Para depois terminar com a forma mais provocatória possível de vos perguntar quais são as diferenças entre a teoria e a prática, porque nós sabemos que a teoria, desde o 25 de Abril até hoje, tem sido a de incrementar, a de fomentar e a de reforçar cada vez mais a participação dos cidadãos nos espaços públicos de decisão. Ora, nós vamos ver se efetivamente isso acontece, ou se não há uma grande clivagem, uma grande diferença entre aquilo que os normativos enunciam e aquilo que efetivamente se passa na prática. E isso, eu e vocês, estaremos disponíveis para depois conversar. Não sei se seria, da minha parte, estávamos ali a combinar, eu e a doutora Maria, se seria da nossa parte um bocadinho, mas se calhar visto que já está um bocadinho avançada a hora, deixávamos a parte do debate para o final das duas intervenções, se não se me importarem, para tentarmos rentabilizar o tempo, até porque cá vai haver aspectos que são comuns e que talvez seja mais profícua a discussão logo depois. Pronto, então vamos lá avançar. A promoção da intervenção parental nos novos modos de regulação de poder. O que é que nós entendemos por novos modos de regulação de poder? Como vocês sabem, há um poder mundial. Não podemos escapar a essa herança, isto é, há uma dependência, há uma articulação global, estou a falar-vos de globalização, que condiciona todas as políticas dos países, nomeadamente os países da Europa. E não podemos fugir a esta verdade. Portanto, há uma regulação transnacional, lembremos, por exemplo, do Banco Mundial, da OCDE, da ONU, da Unesco, estes organismos internacionais que têm responsabilidades conjuntas. Lembremos-nos, por exemplo, no nosso caso, o FMI e o facto de pertencermos à União Europeia, não é, que nos obriga a responsabilizar-nos e a responder a coisas que nem queríamos muitas vezes responder. Portanto, há uma regulação transnacional à qual não podemos escapar. Depois há uma regulação nacional, os governos, e vejam que nestes 30 anos, quantos governos é que estiveram e quantos ministérios da educação é que tivemos e quantas políticas educativas foram ensaiadas, quantas reformas foram traduzidas ou não na prática. Portanto, há uma regulação nacional e há uma regulação local, digamos assim, uma regulação local da educação. Ainda agora o Dr. Américo Nunes, o Sr. Vice-Presidente, falava do Conselho Municipal da Educação. Portanto, há uma regulação local que eu questiono. Não sei até que ponto há efetivamente uma regulação muito local da educação. Portanto, há uma série de condicionantes. E o que é que acontece? Esta globalização, no fundo, acaba por condicionar também as políticas nacionais e as políticas locais. Porque o problema económico, portanto, não vale a pena fugirmos disto, a questão económica acaba por afetar todos os setores. O Estado, perante a massificação do ensino, perante o avolumar das exigências económicas, o Estado-providência, o Estado social, aquele Estado educador que tudo cria para os seus cidadãos, vê-se a braços com uma crise. O que é que eu posso fazer com isto? E então tenta abrir a escola à comunidade. Eu estou a tentar falar-vos disto de uma forma simples. Esta abertura da escola à comunidade é de alguma forma uma falácia, isto é, uma ilusão. Inclui-se nos modos de governança soft, isto é, ilusórios. Os governos têm necessidade para a sua autolegitimação, isto é, para mostrarem que até são bons governos,
e que até são governos democráticos, precisam de quê? De abrir a escola e de abrir, aliás, todas as decisões à participação social. E é aqui que nós encontramos os pais. Porquê é que os pais aparecem nos governos das escolas? Aparecem entre aspas. Algumas vezes porque os pais exigiram, isto antes do 25 de Abril, nós sabemos que havia associações clandestinas e os pais queriam intervir, mas esta integração, esta intervenção dos pais nas escolas deu-se sobretudo de cima para baixo. Isto é, foi oferecida. Os governos ofereceram-na na Europa. A partir dos anos 80, nós, se fizermos um estudo comparativo, e os programas Eurydice têm-nos feito, os programas da Comissão Europeia, nomeadamente, têm feito e mostram que a partir dos anos 80 não aconteceu só em Portugal. Aconteceu no resto dos países da Europa e não só. Há uma abertura à comunidade. E há uma abertura porquê? Não é que os governos sejam assim tão bonzinhos. Há uma abertura à comunidade porque eles precisam de abrir. Isto é, precisam de alguma forma de aligeirar as suas responsabilidades. Não é? Precisam de nos corresponsabilizar também a nós pelos fracassos que eram só de que eles eram apenas acusados. Portanto, e passamos de um modelo de regulação burocrática em que o Estado emite leis, não é? O Diário da República todos os dias traz novas leis, o Ministério da Educação todos os dias difunde leis e passamos aparentemente para um modelo sociocomunitário. Isto é, o Estado realmente é um Estado regulador que faz as leis, mas nós, os cidadãos, podemos participar na vida das instituições, nomeadamente na vida das escolas, através do Conselho Municipal de Educação, fazendo-se esta transferência de competências para os municípios. Acabou de dizer o Dr. Américo Nunes que as transferências deviam ser acompanhadas de dinheiro, o que nem sempre acontece, mas seja como for, o Estado de alguma forma aligeira a sua responsabilidade. Porquê? Não fui eu que tive culpa que os transportes não funcionassem bem, não, foi a Câmara de Viseu, não é? Não fui eu, foi a FRAP Viseu que não denunciou. Portanto, o que é que os governos das nações de certa forma fazem? Diluem as suas responsabilidades, aligeiram o peso, o volume das exigências advindas da crise económica mundial, da crise económica europeia, dos problemas que todos temos. Ora, portanto, era isto que eu vos queria dizer. Também os governos tiveram a necessidade de trazer os pais para a escola, e vou-me circunscrever aos pais, também devido à forte exposição que hoje os acontecimentos têm nos média, nos meios de comunicação social. Os pais começaram a reivindicar, começaram a denunciar, começaram a aparecer na comunicação social e é muito importante para estes mecanismos de governança soft deixar as pessoas mais ou menos todas tranquilas. Portanto, pelo menos com a ilusão de que estão a governar também, com a ilusão de que estão a participar efetivamente no governo das escolas. Então vamos lá ver. Políticas de envolvimento dos pais. Já vos disse de alguma maneira que estas reformas educativas iniciadas sobretudo nos anos 80, se deram um pouco por toda a Europa e assistimos a uma reconceptualização dos pais, isto é, a olhar para os pais de outra maneira. A escola antes olhava para os pais apenas como colaboradores, que é uma questão que daqui a pouco vamos discutir melhor, isto é, o pai acabava por funcionar para a escola como um aluno. E, aliás, ainda é essa a visão que muitos professores hoje têm do pai na escola. Eu falo por mim que também sou professora e muitas vezes diretora de turma. A escola tem uma tendência muito grande para alunizar os pais, pedagogizar os pais. Isto é, o pai deve fazer isto, basta olharmos para os regulamentos internos das escolas, nos capítulos que dizem respeito aos direitos e deveres dos pais. E eu fiz esse apanhado. E é interessantíssimo. Os pais têm direito a estar informados, certo? Os pais têm direito a participar, não se sabe bem onde e em quê. Os pais têm direito a ser consultados, a ser ouvidos, a ser acompanhados, a ser ajudados. E vejam que há sempre esta tendência para pensar que os pais são inferiores, portanto, e que estão ali apenas como elementos subsidiários. São importantes, é importante eles lá estar a ligar. Aliás, eu gostava de vos dizer que nenhum dos estudos que nós consultamos diz que os pais não são importantes na escola. Todos os estudos dizem, aliás, mas todos os estudos acabam por confirmar, ou quase todos, que há uma clivagem, há uma relação, digamos assim, de conflitualidade latente, umas vezes mais explícita, mais clara, outras vezes menos, entre os pais e os professores. Portanto, há um desentendimento entre os pais e os professores. Portanto, o papel dos pais na escola.
a reconceptualização, esta abertura da escola à comunidade, esta abertura à participação social, à participação dos pais no governo das escolas, obriga a ver os pais de outra maneira. O pai não é simplesmente aquele ator que tem aquele filho na escola e de quem a escola precisa para em conjunto educarem aquela criança. Não, o pai não pode ser visto apenas sob esse ângulo. O pai passa a estar representado nos órgãos de direção estratégica da escola. Passa a estar representado, pelo menos formalmente, nesses órgãos, tal como outros elementos da comunidade. Portanto, e os pais, nestes novos órgãos, que poder é que eles têm? Porque quando se fala de tomadas de decisão, estamos a falar de poder, de mecanismos de poder. Que poder é que os pais têm na escola? O poder de consulta ou o poder de decisão? Que poder é que a escola dá aos pais? Que poder é que os pais querem ter nas escolas? Podemos também refletir aqui em conjunto que poderes devem ter os pais nas escolas. Portanto, são algumas questões que depois poderemos debater melhor na segunda parte. Quanto ao conceito de participação, quando eu falo de participação, eu quero dizer intervenção ativa, isto é, num regime democrático só se entende participação quando as pessoas participam mesmo, isto é, não estão lá apenas como figurantes. Não estou aqui a falar de participação encenada, de pseudo-participação. Mas afinal os pais podem participar em tudo, a escola está sempre aberta. Eu não estou a falar dessa participação. Eu estou a falar de uma participação que carece de regulamentação, isto é, de regras, de diplomas normativos, de regulamentos, porque numa sociedade democrática participar não é fazer o que nós queremos, obviamente. Há regulamentos. Portanto, uma participação regulada. Estou a falar de uma intervenção direta ou indireta. Direta, quando o pai, por exemplo, vai falar com o diretor de turma, quando o pai intervém diretamente nas reuniões dos conselhos de turma, ou então uma participação indireta, que numa democracia é a que existe muito mais nos órgãos de direção. Obviamente não podem estar todos os pais. Se uma escola tem 1000 alunos, ou se um agrupamento tem 3000 alunos, não podem todos os pais participar. Pronto, uma participação representada, indireta. Esta participação indireta envolve, obviamente, atos eleitorais. Portanto, os pais eleitos. Também nos podemos questionar daqui a pouco que pais são eleitos. Como é que se faz a escolha dos pais? E que pais é que aparecem nas escolas? Eu já não vou falar tanto que pais aparecem nas escolas para falar com os professores, para falar com o diretor de turma, porque às vezes são as mães, ou a maior parte das vezes são as mães, mas vou falar sobretudo, vou picar um bocadinho, porque sei que há aqui muitos dirigentes associativos, vou perguntar sobretudo quem é que faz parte dos órgãos de direção das escolas, nomeadamente em representação dos pais. Quem são essas pessoas? Quem são esses pais? A participação pode ser uma participação ativa, pode ser uma participação reservada ou uma participação passiva. Quando se fala de participação ativa, são aqueles pais que realmente estão empenhados, interessados em colaborar na vida da escola, mas também em colaborar nas tomadas de decisão, obviamente. É sempre nesse sentido que eu estou a falar de participação dos pais. Reservada e que pode muitas vezes ser estratégica. Aliás, vocês sabem que todas as organizações são organizações políticas. Nós todos temos objetivos e interesses. Portanto, e aí a participação pode ser condicionada, muitas vezes por muitos fatores, individuais, coletivos. Pronto, vamos ficar por aí. Participação passiva. A participação passiva, aliás, hoje é um dos tópicos muito recorrente, que os pais não participam na vida da escola. Então os professores, há aqui alguns professores, quando se reúnem dizem logo, olha, os pais não querem saber dos filhos, deixam os filhos na escola de manhã e vêm buscá-los à noite, ou nem querem saber, não é? Só aparecem quando as coisas correm mal. Ora, vamos lá ver, o que é que se entende por participação passiva? Quando eu estou a falar-vos de participação passiva, não quer dizer que os pais estejam aliados da vida dos filhos. Eles não vão, é com a frequência que os professores desejam ou não desejam à escola. Porque mesmo isto dos professores gostarem muito que os pais vão à escola, também é um certo, é uma certa fantasia. Eu sou professora
Eu sou professora e fui muitas vezes, este ano não sou diretora de turma. E na hora de direção de turma, aqui para nós também não gostamos tanto assim que os pais venham à escola. Nomeadamente aqueles pais que vêm para quê? Para quê? Para reclamar. Para dizer que o professor XYZ fez isto, que a funcionária, assistente operacional ou assistente técnico não fez aquilo, que a cantina serve mais refeições, que o filho chega sempre muito tarde a casa, que os transportes não correm bem. E nós temos, lá vem outra vez aquele chato. É verdade. Que pais é que nós gostamos que venham à escola? Que venham à escola no dia de um agosto e que até tragam uma jorpiga para os professores e umas castanhas. Dos pais que vêm às festas da escola, que colaboram no plano de atividades da escola, mas se os pais promoverem uma atividade, os professores não vão. Portanto, continua a haver dois mundos em conflito. Então, a participação passiva não significa ausência de participação. Portanto, se estamos a falar de participação, não estamos a falar de ausência de participação. Os pais participam. Podem participar de diferentes maneiras. Alguns porque querem, alguns porque não têm tempo, alguns porque as reuniões que são feitas na escola não são feitas de acordo com os seus horários e com a sua disponibilidade. Portanto, todos os pais participam de uma maneira ou de outra. Depois, a participação pode ser convergente ou divergente. O que é que isto significa? A escola gosta muito mais da participação convergente dos pais. Olhem, até era preciso, no jardim de infância, precisávamos dos computadores e a Câmara não está a dar dinheiro para os computadores. Se os pais dessem 5 euros por mês, participação convergente, se os pais disserem que sim. Se é preciso para os nossos filhos, nós somos os primeiros a dar os 5 euros por mês. Mas se há um pai que questiona, que diz, desculpem lá, isso não é da competência da autarquia? Dotar as escolas, os jardins de infância e o primeiro ciclo dos materiais necessários para... Já há um problema. Aquele pai está a participar, certo? Mas é uma participação divergente. Então, que tipo de participação? O que é que nós queremos, nós todos? Que tipos de pais queremos, afinal? Então, eu trouxe-vos assim, só muito sumariamente, dois ou três estudiosos que nos falam dos tipos de pais. O pai colaborador no sentido do pai que ajuda, do pai que está sempre receptivo, o pai que partilha, o pai que faz este acompanhamento dos filhos e vem todas as vezes que o diretor de turma ou o professor o chama. Depois, o pai independente, aquele pai que não vai à escola, é um pai de certa forma isolado, isto é, não se preocupa muito com as questões do associativismo parental, não vai muitas vezes à escola, é capaz de ir no final do período buscar as notas do filho, mas não é um pai que não participe. É um pai independente, mas é um pai que está atento, digamos assim, que sabe que se está a passar com o filho. O pai consumidor, e vocês lembram-se que eu falei há um bocadinho da tensão que existe entre a burocracia e o mercado, as escolas, a concorrência entre as escolas, os rankings. O pai consumidor, o pai visto como um cliente. Temos que agradar aos pais, porque senão os pais, se não gostarem de Alves Martins, vão para a Emília Navarro. Isto acontece sobretudo nas cidades, obviamente, onde há várias escolas e a oferta é maior. E o que acontece? Isto, de alguma forma, é a lógica de mercado, é a competição, a concorrência entre as escolas, e hoje nós assistimos isso perfeitamente. A escola secundária Alves Martins provavelmente tem um tipo de alunos que a escola secundária de Sátão ou de Serrancelho ou de Penedono ou por aí fora não tem. E porquê? Porque dentro da autonomia, já vamos falar um bocadinho da autonomia, de cada escola, há critérios para a seleção dos alunos. E quando se cria esta ilusão de que os pais escolhem as escolas para os filhos, eu vou-vos dizer, não sei se são as escolas que são os pais que escolhem as escolas para os filhos, ou são as escolas que escolhem os filhos daqueles pais, nomeadamente nas cidades, não é? Porque há alunos que querem vir para Alves Martins e não conseguem vir, não é? Portanto, não há assim uma livre, digamos assim, a oferta ou escolha por parte dos pais da escola que querem que os seus filhos frequentem.
E isto ainda se passa de forma mais evidente nas vilas. Nas vilas. Além da rede escolar, os transportes, muitas vezes que não servem, outras vezes porque não têm as áreas e os cursos que pretendem frequentar. Portanto, é uma ilusão. Isto quando se diz que hoje os pais podem escolher, ou escolhem, têm a liberdade de escolher a escola para os seus filhos. São sempre uns pais que são mais do que outros pais. E não venhamos com ilusões. A escola, de alguma forma, perpetua, mesmo esta escola democrática, dita democrática, aberta a todos, de alguma forma perpetua as desigualdades de oportunidades. E bastava falar-vos, por exemplo, da questão das explicações e de muitas outras questões que estão intimamente relacionadas com esta. Portanto, o pai consumidor, o pai cliente, esta escola tem que ser ótima para que o pai a escolha. E este mecanismo, de acordo com as novas políticas neoliberais e as tendências que temos neste momento no Governo e no Ministério da Educação, vai acentuar-se esta ideia de pai consumidor, portanto, do pai cliente. E o pai cliente tem dinheiro também, portanto, e vai haver aqui uma competição que pode de alguma forma pôr em causa, isto é a minha opinião, obviamente, o futuro da escola pública em Portugal também.